Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Clube da Artéria. Hoje temos o prazer de receber no Clube da Artéria Marcelo Guimarães. Marcelo Guimarães é um grande amigo, é professor de cirurgia e radiologia, chefe da divisão de radiologia vascular e intervencionista da Universidade Médica da Carolina do Sul. Tem uma grande experiência em intervenção vascular, é brasileiro, gaúcho, se formou na URGS, depois seguiu para os Estados Unidos, onde segue a carreira lá. Gostaria de pedir a todos que mantenham os microfones desligados, lembrando que quem quiser ser incluído na nossa lista de divulgação dos eventos, enviar e-mail para pós-graduação@centervasc.com.br ou se inscrever no nosso canal do YouTube, onde estão todas as aulas disponíveis. Passo a palavra para o Dr. Arno para as palavras iniciais. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. É para nós uma grande alegria ter você participando conosco do Clube da Artéria. O Bernardo já fez a apresentação breve e vale a pena aqui eu dizer que o Marcelo é o sucessor de um grande médico, os pioneiros dos procedimentos vasculares e endovasculares, Dr. Renan Flacker, de grande memória, uma das pessoas que teve a maior importância na formação da especialidade, criando vários procedimentos e várias técnicas, e foi o fundador do serviço onde atualmente o Marcelo é o chefe do serviço. Então, com essa pequena apresentação, eu gostaria que o Marcelo pudesse assumir a palavra. Obrigado, professor Arno. Obrigado, Bernardo. Para mim é sempre bom estar de volta em contato com pessoas do Brasil, com amigos como vocês. O professor Arno é uma pessoa que teve, à distância, sempre foi um mentor na minha carreira. E o Bernardo, eu tive o prazer de receber aqui há mais ou menos uns 10 anos, né, Bernardo? Quando você esteve fazendo um rodízio com a gente e desde então a gente sempre teve um carinho especial por vocês. Então, o pessoal agradece então pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. O que a gente vai falar é sobre uma técnica que a gente criou em 2009, chamada a técnica de recanalização venosa por fio-guia de radiofrequência. Essa tecnologia, aparentemente, ela está disponível no Brasil, até onde eu saiba, mas não precisa ser necessariamente com essa tecnologia de radiofrequência. Talvez uma alternativa seria uma agulha grande, uma agulha longa para fazer a punção, um fio-guia, a parte traseira de um fio-guia hidrofílico. Desde que seja, eu prefiro o fio-guia de radiofrequência, porque eu acho que ela tem uma maneira mais elegante, mais segura de se avançar, poucos milímetros, e não tem a força de fazer no momento que se faz a recanalização pela fibrose venosa numa oclusão crônica. Então, se isso não estiver disponível, eu sugiro que vocês tenham isso à mão, porque isso é um dispositivo. Eu não tenho nenhuma relação com a empresa, eu quero deixar claro isso. Nenhuma relação financeira com a empresa, nenhum interesse de maneira nenhuma. Mas é um instrumento que pode ser muito útil na parte arterial e na parte venosa, em múltiplos territórios do corpo humano. Então, eu vou seguir. Posso começar a passar os slides, Bernardo? Sim, por favor. Pode. Ok. Vocês conseguem ver? Perfeito. Ok. Primeiro, eu queria pedir desculpa por ter aula em inglês. Por uma questão de tempo, a gente não consegue ter tudo perfeito como eu gostaria de ter uma aula em português, mas eu sei que os colegas têm total domínio da língua inglesa. Então, eu acho que não vai ter problema nenhum com os slides. Eu vou falar em português em respeito aos colegas. Então, os meus conflitos de interesse são esses. Essa empresa que produz esse device é a chamada Baylis Medical do Canadá. Eu não tenho nenhuma relação financeira de interesse com eles. Então, como os senhores sabem, a maior parte dos pacientes a gente consegue fazer uma recanalização venosa central fazendo uma técnica convencional. Não é necessário fazer nenhuma técnica sofisticada ou complicada. A maior parte das vezes um balão é suficiente e raramente precisa de stent. Mas, de uma maneira geral, a gente consegue resolver a maior parte dos casos. Como vocês podem ver aqui, uma oclusão longa, uma oclusão crônica, já recanalizou com fio-guia hidrofílico, fez uma dilatação com balão
E depois de 6 meses, como vocês podem ver, teve um remodelamento completo do sistema venoso, no momento que a gente manteve esse paciente em anticoagulação, sem colocar stent nenhum. Então, existe sempre a chance da gente ter um remodelamento vascular sem necessidade de stent. O que aconteceu nos últimos anos, e para mim é uma honra poder ouvir as palavras do professor Arno a respeito do professor Renan, que para mim é um pai intelectual, mas eu, de uma maneira muito humilde, eu quero discordar do professor, dizendo que o Renan é insubstituível, professor. E eu não tenho nem a menor intenção de substituí-lo. Mas o Renan, em 2008, quando eu cheguei aqui, ele me incumbiu de ser o campeão do acesso venoso do acesso vascular para diálise. E eu não era uma coisa que eu tinha muita empolgação para fazer, para ser bem sincero, mas já que o Renan me incumbiu para ser o campeão nessa área de desenvolver no hospital, eu fui atrás. E o que a gente fez, na realidade, foi transformar pedra transformar ouro, né, de uma pedra bruta inicial. O que aconteceu foi que, como pacientes que vocês podem ver na tela, são pacientes muito sintomáticos, pacientes com edema grande de face ou de membro superior, com disfunção da fístula, pacientes com casos dramáticos, como esse paciente, o primeiro paciente do canto direito superior, que mal conseguia abrir os olhos de tanto edema que tinha. Eu comecei a tentar ver alternativas, o que a gente poderia fazer nos casos que a gente falhava a abertura de venosa central, a recanalização convencional endovascular central. E a gente, por ser um centro de referência no sul dos Estados Unidos, a gente sempre recebia muitos casos para tentar recanalizar, e o Renan falhava, meus colegas falhavam, eu falhava, e a gente não tinha o que fazer. Então, aí que veio a ideia de usar o fio guia de recanalização de radiofrequência. O fio guia de radiofrequência foi, na realidade desenhado inicialmente para fazer o cruzamento do átrio direito para o átrio esquerdo em crianças que têm atresia da artéria pulmonar e outras malformações cardíacas. E a gente pegou essa tecnologia que existia no laboratório aqui com o pessoal da intervenção pediátrica cardiológica, e a gente pediu emprestado para os primeiros casos e depois acabou, depois de um tempo, adquirindo e mantendo esse aparelho que a gente usa hoje com uma certa frequência. Então, basicamente, a tecnologia envolve um gerador, envolve um cabo que conecta o gerador a um fio guia. Esse fio guia tem a capacidade de liberar radiofrequência na ponta, e ele, na realidade, ele não estraga a periferia, na realidade, ele faz uma punção muito pontual, é um fio guia 0,35 de 260 centímetros, ele cauteriza a periferia e, por ser um sistema monopolar, é necessário ter uma placa, como os senhores podem ver aqui na perna do paciente, fechando o circuito de energia para evitar queimadura no nível da pele. E a gente pode ativar esse sistema através do botão amarelo ali. Então, uma coisa que a gente desenvolveu nos últimos anos, e isso teve uma evolução, foi um protocolo de como atender esses pacientes para evitar complicação, porque se dá complicação num caso desse, como vocês já vão ver daqui a pouco, pode ser catastrófico, pode matar o paciente, né? Uma vez que a gente está cruzando o mediastino com todas as estruturas mediastinais, com um fio guia de radiofrequência que ele basicamente atravessa, perfura qualquer tecido de partes moles. Não atravessa osso, mas atravessa qualquer tecido de partes moles. Atravessa o pulmão, abdômen, vísceras, vaso, qualquer coisa que estiver na frente. Então, a primeira coisa para a gente entender como preparar esse procedimento e fazer com segurança é ter uma boa tomografia de tórax com reconstrução coronal, sagital, para a gente entender a correlação do segmento que está ocluído com os órgãos adjacentes, ter uma noção do tamanho do estampo venoso, o tamanho da parte que está ocluída, saber o segmento, medir qual é o comprimento do stent, né? Com o objetivo de tentar planejar o procedimento da maneira mais segura possível. Como os senhores podem ver, nessa parte axial, à direita em cima, a gente tem a veia cava superior que está ocluída. Vocês vejam que a gente está trabalhando num triângulo entre a artéria pulmonar, a aorta e o pulmão, que mede em torno de 10 milímetros, né? Então, um espaço muito pequeno, tem que ser muito preciso para que a gente cruze essa oclusão com o fio guia de radiofrequência. Da mesma forma, quando a gente faz um cruzamento da braquicefálica, principalmente à esquerda,
tem o risco da gente cruzar, se for de uma maneira reta, cruzar os vasos supraóticos e dar uma fístula, e potencialmente um AVC na mesa. Então, como vocês podem ver aqui nesse trajeto, que a gente fez uma reconstrução 3D, podem ver que o trajeto é totalmente tortuoso. Não é um trajeto reto entre a veia subclave à esquerda e a braquicefálica, a junção da braquicefálica com a cava do lado esquerdo da tela. E da mesma forma, quando a gente faz a recanalização da braquicefálica à esquerda, dependendo do movimento respiratório do paciente, o pulmão pode ficar no caminho do trajeto, ou ele está afastado do trajeto. Isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado quando faz a recanalização da braquicefálica com fio guia à direita com fio guia de radiofrequência. Então, a técnica que a gente desenvolveu envolve ter um acesso bilateral não, desculpe, um duplo acesso, o acesso do membro superior e um acesso na perna. De preferência, a gente faz o acesso ipsilateral à oclusão, então, para que a gente possa fazer uma venografia simultânea, com o catéter por cima, com o catéter por baixo, para a gente definir aquela área de oclusão. A gente gosta sempre de fazer essa venografia em 3 visões, uma AP, uma anteroposterior, uma oblíqua, 30 graus direita e esquerda. De novo, com o objetivo de entender as colaterais, de entender o segmento de oclusão, o comprimento da oclusão e o diâmetro. E, ao mesmo tempo, tem situações, como vocês podem ver à esquerda da tela, é um caso relativamente simples, com uma ásigos bastante desenvolvida. O caso já da direita é muito complexo, porque às vezes a gente leva mais tempo para tentar entender qual é o ponto que eu tenho que começar a fazer a recanalização. Porque às vezes tem um network, né, uma rede de veias, e a gente não é claro qual é, o que a gente tem que conectar o que com o que. Como vocês podem ver aqui, então é importante ter múltiplas visões. O lado esquerdo, vocês veem que é um caso complexo, quer dizer, onde é que a gente vai começar a recanalizar. Mas depois que a gente consegue avançar o catéter com calma, tendo as oblíquas, a gente consegue ter uma noção, nesse caso aqui, exatamente onde é que a gente tem que recanalizar, e isso tem que, às vezes, ter várias venografias com calma. A gente sugere sempre usar um catéter guia de suporte, porque às vezes não vai ter pressão suficiente na cabeça do fio guia para avançar. Especialmente, o fio guia vai avançar, porque ele perfura, mas o catéter não vai avançar para seguir o fio guia. Então, o catéter guia é sempre importante, especialmente em oclusões fibróticas. Um pequeno truque a respeito desse caso em particular aqui que a gente fez, vocês podem ver que a oclusão está bem antes, um pouquinho antes do stent, né? A gente usou o fio guia dentro do stent para recanalizar uma oclusão crônica do stent. Nesse caso, o truque que a gente usou foi insuflar um balão de 8 milímetros, porque o fio guia hidrofílico, nesse caso, o glide, estava indo para a cefálica. Então, a gente botou um catéter balão de 8 milímetros, dilatou dentro da veia e manteve o fio guia de radiofrequência perfeitamente alinhado, reto, em relação ao stent, aí perfurou o stent. Então, um truque é usar um balão que possa ser insuflado dentro do vaso para deixar ele centralizado, se tiver maneira reta como estava aqui. Outra coisa fundamental, eu comentei, os catéteres de suporte, tanto faz se você venha por cima ou venha por baixo. Tem 2 approaches, né? Se você vier de uma maneira caudal cranial, ou seja, vindo de baixo para cima, existe uma vantagem de que existe um menor risco de tamponamento cardíaco, porque você está indo em direção à braquicefálica, não indo em direção ao coração. O problema é a instabilidade do catéter em função do batimento cardíaco. Então, a gente sempre sugere, como vocês podem ver aqui, tem um catéter guia. A vantagem de vir cranial para caudal, e é essa maneira que eu prefiro fazer na maior parte dos casos, quando é possível, ele permite maior estabilidade do acesso, em função de que não tem batimento cardíaco quando vem de cima para baixo. Existe uma área maior, normalmente, no átrio direito, ou então no nível da cava superior como acesso, como target. Só que existe um maior risco de tamponamento cardíaco, porque, especialmente se você vem de cima para baixo, numa oclusão longa, você não sabe exatamente onde é que você está cruzando com o fio guia de radiofrequência. E que muitas vezes é num espaço extravascular, porque existe uma oclusão crônica, uma fibrose crônica. Então, pode vir de baixo para cima ou de cima para baixo. Vocês podem ver na foto da esquerda, a gente está usando um fio guia de radiofrequência que tem um marcador na ponta, e aqui ele está sendo direcionado em relação ao snare, né, a alça, ao laço. É o laço, é essa técnica que a gente usa hoje.
Esse é o caso da direita, vindo de cima para baixo, vocês têm que ver que é um catéter pigtail. O catéter pigtail foi o primeiro caso que a gente fez, a gente não tinha ideia ainda de fazer o laço, mas a gente usava o pigtail como referência. E usava as oblíquas para atingir o meio do pigtail. Essa era o truque que a gente usava como alvo, mas hoje em dia é muito melhor a gente usar o laço, porque a gente consegue depois laçar e aí fazer a técnica do varal, entrando pela perna, saindo pelo braço, para poder fazer a recanalização com sucesso. Uma coisa importante, e foi isso que a gente fez no caso que a gente fez hoje, Bernardo, de rádio, o caso que a gente fez hoje à tarde, na realidade eu usei o fio guia de radiofrequência para sair do vaso, porque às vezes num stamp, como tem aqui, não tem como sair, não tem uma ponta de lápis para poder diquear onde é que é a saída. Então o fio guia de radiofrequência pode ser usado para sair do vaso, e depois, às vezes eu uso um guia hidrofílico até chegar ao outro lado, e para entrar de novo, mais como um device de reentrada, usa o fio de guia de radiofrequência como reentrada. Então, essa é uma técnica. A outra é usar o fio de radiofrequência perfurando toda a via, que, claro, tem muito mais riscos. Então, é importante, de maneira geral, não importa se é uma oclusão curta, como a esquerda, ou longa, como a direita, o importante é que essa oclusão seja, tentar diminuir o máximo essa oclusão, usando a técnica convencional e deixar o fio guia de radiofrequência só por o mínimo necessário. No momento que a gente alinhou os dois stamps, né, é importante sempre a gente fazer uma fluoroscopia para ver se o catéter que está sendo usado, normalmente a gente gosta de um catéter tipo Beristain ou um catéter, o KMP, o CAMPI, e associado a um fio guia de radiofrequência reto. Essa, para mim, é a melhor combinação. Mas, dependendo da tortuosidade da anatomia, tem que se usar um catéter semicurvo, como vocês podem ver aqui, com um fio guia de radiofrequência semicurvo também. Então, ele tem duas formas de curvatura. Mas o mais importante, no momento que você definiu onde é que vai ficar o laço, onde é que vai ficar o catéter, que eles estejam alinhados, né, de uma maneira em 3D. E a maneira de fazer isso é tirar uma foto ou checar fluoroscopicamente em AP, depois oblíqua direita 30 graus, oblíqua esquerda 30 graus. E se tiver alinhado nos três, você está alinhado em 3D, você pode, então, ativar o fio guia de radiofrequência e avançar por poucos milímetros de cada vez. Uma coisa importante, quando a gente faz uma recanalização longa, e essa foi uma das mais longas que eu já fiz, em torno de 7 centímetros de comprimento mediastino, é importante, de novo, ver alinhado. Vocês podem ver que essas duas fotos aqui da esquerda, elas estão relativamente bem alinhadas, mas a da direita não está nada alinhada. Então, isso não pode acontecer, tem que estar alinhado nas três visões. Uma outra coisa que a gente resolveu aprimorar a técnica depois de ter um tamponamento cardíaco, o número 37 foi meu primeiro tamponamento cardíaco. E esse ano eu tive o segundo tamponamento cardíaco depois de vários casos, nos últimos 10 anos. E esse primeiro caso, a gente foi pego de surpresa, eu não tinha noção de que poderia acontecer um tamponamento cardíaco nessa situação exatamente. Eu achava que não ia acontecer, mas pode acontecer. Então, toda vez que a gente faz uma recanalização da cava superior e que envolva as veias braquicefálicas proximais, perto do coração, esse segmento é um segmento muito perigoso. E o que a gente faz de rotina hoje em dia, a gente marca, antes de começar o procedimento, primeiro que todos os casos são feitos com anestesia geral, todos os casos são marcados a região embaixo do chifoide, marca com ultrassom exatamente qual é a janela para o coração, para o espaço pericárdico em caso estiver. A gente já deixa preparado, já limpa, deixa limpo, bota um pano, enfim, todo o drape para colocar, para deixar preparado caso tenha uma emergência. A gente usa um aparelho de probe cardíaco para olhar o coração, deixa ligado o ultrassom, deixa uma bandeja de drenagem pericárdica pronta. A gente só faz a gente cobre 2 hospitais. O hospital onde só faz esse procedimento, onde tem a cardiologia, onde tem a cirurgia torácica, por caso precisar fazer uma toracotomia. A gente, então, sempre tem a bandeja pronta,
a gente define, antes de eu passar a pré-dilatação, numa situação que eu acho que possa ter tamponamento cardíaco, eu sempre defino na sala o papel de cada um. Então, quem é a enfermeira que vai chamar a cardiologia, quem é que vai abrir a bandeja de drenagem pericárdica, quem é que vai trazer o ultrassom por perto, e cada um tem um papel. E isso foi espetacular ter feito o treinamento do pessoal nos últimos anos, porque quando teve o caso esse ano, eu tenho orgulho de dizer que em 40 segundos, a drenagem estava sendo efetuada do coração. E isso só foi possível em função do pessoal que estava totalmente alinhado de que cada um tinha que fazer. E como eu falei, todos os casos em anestesia geral. Uma outra técnica que a gente aprimorou nos últimos anos foi colocar depois que a gente faz o cruzamento do fio guia, faz a técnica do varal, e aí usa um catéter longo, que pode ser de 135 centímetros, 130, 135 ou 150, e esse catéter vai entrar pelo braço e sair pela perna, ou vice-versa. E quando esse catéter tiver, vocês podem ver na foto aqui, eu estou entrando com o catéter pelo pescoço e a ponta do catéter está sendo na virilha. Então, como esse catéter fez o cruzamento na técnica do varal, o fio guia de radiofrequência sai e por dentro desse catéter a gente bota um fio guia, então, um Amplatz, um guia rígido de 260, e sobre esse guia rígido, a gente desenvolveu a técnica de, no mesmo fio guia, por um lado, a gente coloca um balão, vocês podem ver aqui um balão desinsuflado, tem só os marcadores do balão, bota um balão de 4 milímetros para fazer a pré-dilatação, e no mesmo fio guia, só que pelo outro lado, por cima, como vocês podem ver, tem um stent recoberto pronto para ser ativado, para ser liberado. Então, o que a gente faz é pré-dilatação e em questão de segundos, não dá tempo de tamponamento cardíaco. Já marca na própria tela, alta tecnologia, né, Bernardo? Marca na própria tela onde é que vai colocar o balão, o stent, faz a pré-dilatação, tira o balão, bota o stent, libera e acabou. Então, não dá nenhum tempo de, me vê um stent, vamos ver o tamanho, vai lá na sala de depósito pegar o stent, nada disso. Está tudo pronto de maneira antecipada. Então, é importante que a gente não tape colaterais, né? Como vocês podem ver aqui, essa é uma asgus, uma colateral muito importante no tórax. Como vocês podem ver, o stent recoberto foi colocado ao nível da asgus, é importante ser preciso, por isso que a gente usa sempre balões com balões expansíveis, stents recobertos na cava superior, balão expansível, stent grafts, e coloca autoexpansível, ou expansível por balão, mas não recoberto ao nível da braquiocefálica, e se tiver que cobrir a subclave, a gente bota balões self-expandable stents a nível da subclave. A gente sempre evita de colocar stents, sempre que possível, ao nível do pinçamento costoclavicular, em função de que a tecnologia que a gente tem hoje em dia não dá para ter longo prazo, patência a longo prazo. Em função da fadiga do metal, o metal acaba ocluindo, acaba tendo fratura, e a patência é muito pobre quando faz o cruzamento. Então, aqui vocês podem ver o resultado final aqui desse caso que a gente fez uma oclusão longa, e vejo no corte sagital. A gente está entre a artéria pulmonar posterior, a aorta anterior e o pulmão do lado esquerdo. Esse é um outro caso agora de uma oclusão da braquiocefálica direita. A gente tem feito cada vez mais reconstruções em 3D durante o procedimento, injetando de maneira simultânea, por cima e por baixo, fazendo a rotação, para que a gente possa fazer uma reconstrução no aparelho, e aí a gente consegue, então, definir uma área, como vocês podem ver nessa reconstrução em 3D, qual é, no próprio aparelho, qual é o ponto exato para a gente fugir da aorta, dos vasos supraórticos, e qual é o segmento que a gente tem que ser usado. Então, o fio guia de radiofrequência é avançado exatamente em cima daquela linha. Para que a gente possa avançar exatamente em cima da linha, a gente usa, então, a parada respiratória controlada pelo anestesista para que ele cruze exatamente em cima em todo momento que está sendo avançado. Aqui é uma outra foto de casos mais complexos, que a gente usou
não somente a fusão de imagem, a gente usou também uma técnica de registro integrado. Vocês podem ver aqui a linha laranja é onde fez o cruzamento, então exatamente de um estampo venoso para o outro. A técnica que é à direita é uma fusão da tomografia que tinha esse paciente antes com a tomografia que a gente fez na mesa, e isso nos deu uma tranquilidade de saber exatamente onde a gente estava. Em algumas situações, pode injetar contraste por trás, para ter uma noção, enquanto você recanaliza, onde é que você está. Lembra que a técnica de fusão, você pode virar oblíquas ou fazer de lado, e a fusão continua. Então, isso dá para ter uma noção muito clara onde é que você está navegando. Aqui vocês podem ver que existe uma discrepância de onde está o fio guia de radiofrequência, com a ponta preta, e o laranja. A discrepância que existe aqui é em função da respiração. Se eu tivesse feito essa foto com o paciente em parada respiratória pelo anestesista, eles estariam perfeitamente alinhados. Então, é importante ser bastante meticuloso para fazer essa técnica para evitar complicação. E esse é o caso que a gente fez dessa curvatura. A gente conseguiu seguir essa linha exatamente com o fio guia de radiofrequência e fez a possibilidade de fazer uma recanalização relativamente complexa em função da curvatura. E aí é depois que a gente consegue pegar o laço, você acha no momento que atingiu o alvo, fecha com o laço e faz a técnica do varal. Então, vocês podem ver um caso de uma oclusão braquicefálica esquerda complexa num paciente extremamente sintomático. Ainda bem que o paciente veio para a consulta com o mesmo relógio. Vocês podem ver aqui que é o mesmo paciente, né? Um edema importante do braço esquerdo, o paciente tinha úlceras venosas, distase aqui na mão, acabou sendo tratado com resultado bastante satisfatório. Agora, outros casos mais dramáticos, a gente teve uma paciente com uma colateralização ao nível do abdômen. Eu nunca tinha visto um caso tão dramático como esse. A paciente tinha a doença de sickle cell, tinha um catéter no nível, um porte no tórax do lado direito, uma história de múltiplos acessos centrais. E essa foi a venografia central, inicial. Quando eu vi essa venografia, eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou poder ajudar essa pessoa? E se eu não tivesse consultado com ela, ela ter feito uma consulta comigo antes e mostrar o quanto dramático era e quanto dolorosa eram as veias do abdômen, eu talvez não tivesse feito nada, talvez tivesse abandonado esse caso. Então, a opção que a gente teria aqui é de recanalizar à direita, e a minha ideia é de que o segmento fechado da subclávia braquicefálica até chegar à cava era muito longo. Então, a gente resolveu tentar recanalizar à esquerda, em função de que era um acesso mais, entre aspas, mais curto. Só que o problema é os vasos supraórticos. Então, aqui vejam, os senhores, os dois catéteres, um de cada lado, eu tentando achar exatamente o que eu tenho que recanalizar, aonde começar a recanalizar. E a minha ideia inicial era recanalizar desse ponto, onde vocês podem ver a seta, até o catéter do outro lado. Entretanto, vocês podem ver aqui na reconstrução em 3D, a gente estava em planos totalmente diferentes no mediastino. O meu catéter, na realidade, estava na ásigos, o catéter do alvo com o laço. E o fio guia de radiofrequência estava, então, na subclávia do lado esquerdo. Então, vocês vejam que a gente está totalmente plano. Se eu não tivesse feito essa reconstrução em 3D e tivesse avançado o fio guia de radiofrequência, eu teria cruzado o mediastino, teria feito uma catástrofe nesse paciente. Então, nesses casos que a gente não consegue ter noção exata onde está, a reconstrução em 3D ela ajuda muito a gente ter uma noção que a gente pode estar no mesmo nível ou em níveis totalmente diferentes, de planos totalmente diferentes. Depois que a gente conseguiu ver que eu estava no ásigos, aí puxei o cateter de volta e aí consegui detectar que o que eu tinha que recanalizar era nesse ponto. Aí sim a gente fez a fusão, você pode ver o laranja no fundo, é a reconstrução em 3D, com o arco aórtico e os vasos supraórticos, me dando uma referência onde é que eu tinha que estar. A gente conseguiu fazer a técnica de registro integrado, ou seja, aqui onde está o fio guia de radiofrequência, à esquerda, e esse brilhante aqui do lado, essa parte brilhante aqui do fio guia do lado esquerdo, é onde está a alça, onde está o laço. A gente tem que cruzar vasos supraórticos e depois mergulhar em direção ao átrio direito. Esse é um caso que a gente fez, veja, um espaço retroesternal. Então, na realidade, é uma técnica uma técnica endovascular percutânea, né? É uma criação de um bypass endovascular.
porque a gente não está no espaço intravascular aqui, um espaço totalmente, um espaço de gordura no retroesternal, entre o externo e os vasos supraórticos. Depois de ter cruzado os vasos supraórticos, agora você pode ver a ponta do fio guia de radiofrequência, agora é a hora de mergulhar em direção ao átrio direito. Vocês podem ver aqui já ter cruzado a frente dos vasos supraórticos. E vocês vejam o nível de curvatura. A gente teve que usar, então, uma catéter de semicurvo e, ao mesmo tempo, um fio guia de radiofrequência curvo para poder... Veja à direita aqui a curvatura retrógrada que a gente teve que fazer para pegar o acesso de volta no alvo. Então, toda essa técnica aí ao redor teve que todo ser usado imagem 3D para poder fazer isso, senão não tem condição de fazer. E depois de ter laçado, a gente faz então de pré-dilatação, aqui a gente colocou um catéter, um stent recoberto, e esse é o follow-up da paciente. Mas o melhor de tudo é isso. O melhor de tempo é que a gente manteve o paciente anticoagulado, claro, e vejam que existiu uma descompressão dos vasos a nível do abdômen e o paciente ficou muito bem e sem dor abdominal que ela tinha, com muita intensidade. Aqui um outro caso agora fugindo um pouquinho do tórax, indo em direção ao abdômen, uma paciente que foi enviada para a gente de Ohio. A gente se tornou uma referência nos Estados Unidos hoje em dia nessa técnica. Tem pacientes de toda parte dos Estados Unidos. Essa paciente de Ohio, então, tinha 2 úlceras. Essa aqui já tinha fechado melhor do lado direito, mas do lado esquerdo tinha úlcera por muitos meses. E vocês podem ver que essa paciente tinha uma atresia da cava, né? Então, vocês podem ver que existe aqui colaterais ao nível das gonadais. Vocês vejam que existia a colateral da gonadal entrando a nível da renal esquerda, mas não existe cava. Aqui a venografia, vocês podem ver o plexo paravertebral, o pacificado, mas a nível acima da ilíaca comum não existe mais nada de veia. Vejo essa foto inicial do lado esquerdo, essa foto agora do lado direito, vejo totalmente concluído. Então, a gente entrou pelo pescoço, a paciente, colocamos então um laço ao nível das renais, como vocês podem ver aqui, ao nível da confluência das renais. E aqui está então, depois de ter seguido com o catéter 5 French, o Tegmeyer ou então o Campi, a gente conseguiu navegar pelo reto peritônio até a veia renal. A gente usou o catéter da esquerda como referência, usamos o catéter Campi até a renal também. Importante quando a gente navega pelo reto peritônio com fio guia de radiofrequência, para não perfurar o duodeno. Isso é muito importante. E não pegar a aorta também. Então, aqui vocês vejam que os 2 catéteres agora estão alinhados, prontos para ser usado o fio guia de radiofrequência, só como reentrada nesse ponto, ao nível do laço. E aqui a gente tem que ser bem meticuloso para não pegar as veias renais. Aqui tem uma veia renal, aqui está outra, então tem que pegar só onde está a cava. E aqui a técnica está usando o alvo, uma já tinha sido cruzada, agora cruzando com outro. E esse é o stamp que a gente tem que cruzar, em torno de 22 centímetros de comprimento, recanalizando da cava da ilíaca esquerda interna até a confluência das veias renais. Para recanalizar eu tinha muito receio nesse caso de ter um sangramento retroperitoneal. Então, para evitar isso, a gente colocou stents que são parcialmente cobertos e parcialmente não recobertos, que são os stents que são desenhados para chips, né? Chips que a gente faz para o fígado. Então, esse stent é o chamado Viator. O Viator tem 2 centímetros de área que não está recoberta em cima, na frente, e tem 6 ou 8 centímetros, dependendo do tamanho que você escolhe, de parte recoberta. Então, a gente escolheu a parte não recoberta de propósito, porque a gente conseguiu colocar, que são esses onde tem esses anéis aqui, as renais estão ao nível acima os anéis marcam a base da renal. Então, a drenagem renal se faz pela parte aberta do stent, e para evitar sangramento retroperitoneal, a gente fez a reconstrução, então, com a parte recoberta, e depois outros viabans para fazer a conexão com as ilíacas externas. E esse é o resultado final. Então, um estado bastante satisfatório. Veja a parte inicial, essa parte final. Não teve hematoma retroperitoneal, e melhor de tudo é isso. O melhor de tudo é que em 6 meses, aquela úlcera que não fechava há mais de ano estava totalmente fechada. Aqui um outro caso que foi mandado para a gente do Tennessee, um paciente com uma
Vocês podem ver uma oclusão bilateral braquicefálica. Esse paciente tem uma síndrome de intestino curto, precisava de TPN e precisava de catéter central. Então, o que a gente fez foi a recanalização, basicamente com fio guia de radiofrequência. Você pode ver que pode ser muito complexo o caso. Aqui a gente pensou rapidamente, avançado inicialmente com catéter guia hidrofílico, um guia hidrofílico para recanalizar. A gente sempre usa a técnica convencional primeiro. O guia hidrofílico entrou nessa colateral, estava todo mundo feliz, achando que a colateral era o átrio direito, e não era, só colateral. Vocês podem ver que a gente caiu fora, subiu em relação voltou para a veia subclávia e fez primeiro uma reconstrução ao nível, conectando a subclávia com a cava superior, botando um stent, e depois um outro stent da jugular interna direita com a cava, numa técnica de reconstrução em Y. Então, basicamente, você pode ver os dois, um stent liberado, depois liberado o outro stent, os dois dilatados de maneira simultânea. Uma técnica de double barrel, né? Com dois stents. O paciente, de novo, sempre mantido em anticoagulação para que a gente tenha patência a longo prazo. Isso aqui é uma ecografia que a gente sempre faz do coração, caso a gente desconfie que possa ter algum tamponamento cardíaco. O motivo que eu fiz a ecografia, lembrem que o tamponamento cardíaco pode acontecer em função de que o espaço, o saco pericárdico pode avançar até 4 centímetros acima do que a gente considera a transição entre a cava superior e o átrio direito. Então, por mais que a gente dilate muito acima do coração, ainda assim pode ter tamponamento cardíaco. Essa complicação que eu tive esse ano foi no dia 17 de fevereiro desse ano. O paciente, vocês podem ver uma oclusão longa de cava superior. Essa é a venografia da paciente, uma situação bastante dramática, um caso, uma oclusão bilateral, paciente com edema enorme de face. Era complicado de definir qual era a área que a gente ia começar a recanalizar, então a gente fez uma reconstrução em 3D para saber qual era o stamp que eu tinha que começar a recanalizar. Eu imagino que a gente tinha que começar nesse ponto. Vocês viram uma colateral importante, a gente conseguiu recanalizar com sucesso com fio guia de radiofrequência. E agora o que vai aparecer é que a gente fez a colocação de um stent, e a minha ideia é fazer a colocação do segundo stent para estender. Isso aqui tinha em torno de 8 centímetros de comprimento a sua oclusão. No momento que eu coloquei o primeiro stent, a paciente afundou radicalmente. O anestesista só me disse, olha, não estou tendo pressão nessa paciente aqui. A gente olhou o tamponamento cardíaco e o paciente tinha tamponamento cardíaco na hora. Então, rapidamente, esse foi o caso que a gente, em 40 segundos, a gente conseguiu fazer a drenagem e tinha tudo na mão. Então, essa foi uma coisa muito importante de estressar, de enfatizar. O time tem que estar pronto. Então, aqui, antes de fazer a dilatação, antes de botar o stent, aqui está a reconstrução em 3D, para ter uma noção da complexidade que era o caso. A gente está querendo conectar esse ponto aqui em cima, a nível da confluência das braquicefálicas com o átrio direito, onde está o X, e daqui na reconstrução coronal claramente dá para ver o segmento que está ocluído. Umas coisas complexas que tem nesses casos, e é isso que eu acho que usando a agulha e o fio guia, a traseira do fio guia de hidrofílico talvez não ajude, tem situações como essa que, se a gente usar uma técnica com um device mais rígido, você vai sair pela tangente. E saindo pela tangente aqui, óbvio que não vai dar certo. Então, vocês vejam a angulação que tem entre a ponta do catéter e o laço que está aqui embaixo, onde está escrito Cialagram. Então, essa curvatura eu só consegui fazer com um catéter, com um fio guia de radiofrequência curvo, poder vencer essa curvatura. E esse é o caso, então, quando o paciente afundou, a gente colocou um balão para tapar o furo ao nível do átrio direito na transição, onde rasgou o pericárdio, o saco pericárdico, e aqui está o cateter que a gente colocou imediatamente para fazer a drenagem. E a gente fez uma autotransfusão, enquanto a gente sacava o sangue do saco pericárdico, injetava pela bainha para fazer a autotransfusão, até que a gente conseguiu botar um outro stent. E esse
E esse é o resultado final. Espero que tenha uma imagem melhor. Esse é o resultado final. Um stent mais longo, controlado e tamponamento cardíaco. E aqui está a ecografia, imediatamente, da drenagem, mostrando que não tem mais nenhum sangue, mínimo sangue dentro do coração. O paciente melhorou e foi para a UTI durante a noite. Então, essas são a técnica que a gente desenvolveu ao longo dos anos, que a gente não fazia isso no início, mas hoje a gente faz de rotina, essa sequência. A nossa publicação inicial, mostrando a técnica nos primeiros 43 casos, foi publicada no JVR em 2012. Hoje a gente tem mais de 100, entre 100 e 200 casos. A gente está fazendo agora uma revisão dos nossos resultados, mostrando que mais de 100 casos a gente teve 2 casos de tamponamento cardíaco. Mas o melhor resultado, o melhor de tudo isso, é a gente poder ver pessoas que estavam extremamente sintomáticas se sentindo melhor, tendo acesso de diálise funcional, sem sintomas. Esse é o melhor tipo de prêmio que a gente pode ter com essa técnica. Muito obrigado, Bernardo. Parabéns, Marcelo. Excelente apresentação. Você quer mostrar aquele caso que você havia comentado? Deixa eu ver se eu consigo abrir Tem tempo? Ou você quer abrir para perguntas? Enquanto isso, eu vou abrindo o caso, pode ser? Tá, eu vou fazendo alguns comentários, enquanto isso você vai abrindo aí. Não, realmente excelente apresentação, posso falar espetacular. É uma técnica, realmente, eu queria lhe dar parabéns pelo pioneirismo nessa técnica. Resultados incríveis, uma população que, como você muito bem demonstrou, uma população que sofre muito pela falência do acesso vascular. Nós temos aqui uma população de pacientes com insuficiência renal, síndrome do intestino curto. Eu lembro que vocês têm um trabalho aí muito intenso integrando hospitais da região, onde vocês transferem, fazem intervenções, devolvem o paciente para as instituições. Realmente um trabalho muito integrado, né? Queria aproveitar também a oportunidade, Marcelo, de dar parabéns aí pela reedição do livro de Anatomia Vascular, do Dr. Renan Flacker. O trabalho é feito junto com o André. Realmente parabéns, que o livro é uma preciosidade, né? Realmente está muito bonito. Obrigado. Eu queria fazer umas perguntas para você, enquanto você está procurando aí. Na verdade, em relação à escolha dos dispositivos, né? Você falou que você tem uma preferência para ver a cava superior, para o tronco venoso, mais distal. Eu queria saber quais são os dispositivos de sua preferência, se tem alguma marca especificamente que você prefira, enfim, alguma característica técnica do dispositivo para cada topografia. Queria saber como você seleciona os diâmetros dos dispositivos expansíveis por balão, né? Eu acho que foi realmente deu para perceber assim realmente como metódica, né? Você criou uma técnica e envolveu toda a equipe, né? Você realmente exerce esse papel de liderança, né? Sempre fui observar isso em toda a equipe, cada um tem o seu papel. Mas eu queria saber em relação ao planejamento pré-operatório, né? O que você observa na angiotomografia, ou se você valoriza mais a flebografia, né, em sala, e para, enfim, realizar esses procedimentos de extrema complexidade. Mas começando aí, só para resumir, pela escolha do dispositivo, diâmetro e exames pré-operatórios em relação à angiotomografia, o que você olha na angiotomografia para planejar o procedimento? Certo. Então, eu consegui abrir o caso aqui. Eu vou te responder a segunda pergunta olhando um caso ao vivo, e a gente planejou esse caso hoje, a gente fez hoje. Então, vai dar para caminhar pelos passos, vamos dizer assim, que a gente usa para avaliar essa técnica. Então, eu vou responder primeiro os stents. Ao nível da cava superior, desde esse primeiro caso que a gente teve tamponamento cardíaco em 2010, 2011, a gente tem usado o stent recoberto sempre na cava superior, sempre. Uma coisa importante ser dita, eu sei que nem todo mundo vai concordar com a nossa opinião, e eu não estou aqui para tentar convencer ninguém, eu só estou aqui para tentar repartir a nossa experiência, né? Nós não usamos stents maiores, nunca usei, na realidade, em mais desses 100 casos, nunca usamos nenhum stent maior do que 10 milímetros. Nunca. Nunca. Isso é importante ser dito.
Então, mais importante do que medir o diâmetro do vaso, eu tenho preocupação de medir o diâmetro do vaso mais para ter uma referência, porque quando você descomprime aquele segmento, abrindo o segmento, a veia se remodela e ela diminui de tamanho. Então, você não necessariamente tem que usar o tamanho da veia que está dilatada como referência. Se você usar o stent num segmento que está ocluído, cronicamente ocluído, você pode colocar o stent que você quiser, o stent não vai migrar. É importante que se seja dito isso. É importante também, você pode ter, eu espero que eu tenha sido claro, a gente predilata por 4 milímetros apenas, fazendo com que haja um ancoramento real muito bom do stent naquele segmento fibrótico ocluído, da oclusão, para que evite a migração do stent. Então, ao nível, repetir, ao nível da cava superior, stent recoberto. Eu usei durante muitos anos o Atrium, o V12 da Maquette, que é um excelente stent. Ele vai uma bainha 7 French e tem até 10 milímetros. Então, esse tem sido o nosso carro forte. Nos últimos meses, a gente tem, o último ano e pouco, a gente tem o o VBX da Gore, que dá para ser aumentado um pouquinho o diâmetro dele. O VBX maior vai até 16 milímetros. Isso não faz parte das instruções de uso, mas não precisa do que mais, do que 10, né, como a gente já falou. Então, na realidade, eu não acho que faça diferença nenhuma maior você usar o Gore VBX ou usar o da Atrium. Qualquer um dos dois está bem. Uma questão aí é de tamanho, de preferência. Fálica, em função do inflow da subclave e da jugular interna, colaterais através da ásibos. Eu prefiro usar um bare stent, então um stent não recoberto ao nível da braquicefálica, e normalmente eu uso o Express da Boston. Não acho sentido, não acho a necessidade de colocar cover stent, não é uma área que vai ter sangramento, desde que você sabe o que você está fazendo. Se você está com receio que possa ter sangramento, aí, claro, coloca um cover stent, com o risco que você vai potencialmente fechar uma colateral que você não queira. Então, por isso que eu dou preferência a colocar um stent não recoberto na braquicefálica, balloon expandable, e expansivo por balão, por uma questão de precisão de colocação. Às vezes a gente não quer ocluir a braquicefálica do outro lado, a gente não quer ocluir e acima do pensamento costoclavicular, e para que tenha uma precisa liberação, na minha experiência, é melhor colocar os balões, os stents expansivos por balão. Se vai tratar a subclávia, a gente usa o Protégé da Medtronic como balão, um stent autoexpansível. E na transição costoclavicular, se o paciente jovem, eu tenho uma tendência a colocar o stent até o pensamento costoclavicular e só dilatar o pensamento costoclavicular com balão, sem colocar nenhum stent. Trago o paciente precocemente, 2 semanas, 4 semanas de volta. Se está fechado, aí eu discuto o stent, talvez fazer, se o paciente tiver desfiladeiro torácico, fazer uma ressecção da costela, e aí eu coloco um stent se necessário. Então, a gente evita o stent a nível do pensamento o máximo possível. O que é diferente do caso que eu vou mostrar hoje, um paciente que é mais velho, que não tem muita mobilidade, mas que está em diálise, que precisa de um bom acesso, e a gente fez o cruzamento da braquicefálica, em função de que esse paciente não é um paciente que tem muita atividade esportiva, ou não é um paciente jovem. Mas, de novo, eu não gosto de colocar stent a nível da braquicefálica. Então, a abordagem desse caso que você me pediu, Bernardo, eu vou fazer o sharing da tela. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vocês conseguem ver aí? Sim, sim, estamos vendo aqui. Ok. Não vai ser perfeito aqui, eu peço perdão, porque eu estou com o sistema do hospital online, que não é o mais rápido do mundo, mas eu vou tentar fazer o melhor que eu posso. Então, aqui está, eu vou mudar um pouquinho a janela. Então,
A fase arterial ficou boa, mas a fase venosa não ficou boa. Mas, de qualquer maneira, a gente tem uma noção aqui. Então, vejam a situação do... Qual o pensamento que você pediu, né, Bernardo? Qual é o raciocínio que a gente faz? Então, vocês podem ver que do lado direito a braquicefálica está aberta, o paciente tem um cateter de diálise, cateter de diálise que está indo pela braquicefálica do lado direito, a cava superior está aberta, o átrio direito até embaixo do lado direito. Agora vou voltar, indo em relação à cabeça de novo, mais para cima do pescoço. Vocês vejam que a braquicefálica à esquerda vai abrir aqui e ela está fechada nesse ponto. Dá para ver aí, né, Bernardo? Sim, sim. E dali está fechado, não tem mais nada. Então, a gente tem que cruzar daqui, que aqui é uma situação melhor, porque não tem que passar muito pelos vasos supraórticos, né? Aqui tem outro perigo, que é a mamária interna, e a vertebral está bem mais para cima. E a gente tem que conectar essa veia aqui, fora do tórax, com essa veia aqui embaixo, passando por essa anatomia. Então, um pouquinho complicado, certo? Concorda ou não? Sim, com certeza. Tem que cruzar daqui para cá. Ok? Vou fazer mostrar a coronal. Olha o número de colaterais que esse paciente tinha no tórax. É um paciente bastante sintomático. Olha o tamanho da colateral que ele tinha a nível do pescoço. Desculpa aí, Bernardo, mas estou tentando fazer o melhor que eu posso na demonstração aqui. Aqui vocês podem ver de maneira claramente, do lado direito tudo aberto, cava superior aberto. Aqui está o stamp dessa braquicefálica esquerda, aqui acaba a braquicefálica esquerda. A gente tem que conectar basicamente daqui, por esse espaço, daqui até aqui embaixo, ok? Então, o meu receio, aqui toda vez que eu vejo qual é a abordagem, né, Bernardo? É poder ter uma noção de onde é que está o arco aórtico, onde é que está a subclave esquerda, onde é que está a carótida esquerda, onde é que está a mamária interna, onde é que está a vertebral, e ter uma noção, se eu precisar fazer fusão, a gente vai fazer fusão, mas pelo menos uma noção mental, onde é que eu estou em relação a eles. E no corte axial, eu tenho uma noção aqui, por exemplo, está a minha subclave esquerda, veja como está perto a subclave esquerda, a veia e a artéria são uma da outra, mas enquanto ela entra no tórax, a artéria vai muito mais posterior e a veia está anterior. Anterior, ela vai descendo. Então, esse mapa 3D você tem que ter na cabeça para fazer o planejamento durante o procedimento. Durante o procedimento que foi hoje, o que a gente fez foi isso aqui. Então, aqui está o início do procedimento, a gente entrou pela perna e pelo braço. Esse é o segmento que os senhores podem ver, veja a colateral enorme que esse paciente tinha. A gente fez as colaterais de novo, Bernardo, em AP, em oblíqua direita e esquerda de 30 graus, para tentar ver as oblíquas. Um truque importante, quando a gente faz a recanalização da cava superior, a oblíqua tem que ser a direita e a esquerda. Quando a gente faz uma oclusão numa vaso em paralelo, mais horizontalizado, como a subclave ou a braquicefálica, na realidade não é oblíqua anterior, a direita e esquerda anterior. Tem que fazer oblíqua crânio-caudal, para saber se os dois estão alinhados. Compreende? Sim, sim. Então, é isso. Esse é um pequeno truque, mas que faz uma diferença enorme. Então, aqui vocês podem ver um stamp de um lado. A gente colocou o laço pelo braço do paciente, através da fístula. E antes de cruzar com o fio guia, eu estava pronto para ativar o fio guia dessa posição do catéter até o outro lado. É um segmento relativamente longo. Então, para evitar que eu estivesse entrando numa artéria, a gente pegou a punção femoral e aí fez uma arteriografia, aqui já cruzando mais da metade, para ter certeza que eu não tinha passado por nenhuma artéria para não ter fístula. Aqui vocês podem ver que o cateter está junto da vertebral esquerda, parece que está dentro da vertebral esquerda, mas não está. A próxima oblíqua, que se você vai ver, mostra que eu estou fora da vertebral. Eu vou mostrar mais uma oblíqua. Agora dá para ver claramente que eu não estou, a vertebral está lá, já está passada a ponta aqui da vertebral. E agora partiu para o abraço. Agora é só fazer a finalização do fio guia nesse segmento pequeno.
Mas a gente cruzou todo esse segmento aqui, como diriam o bom brasileiro, com a calça na mão, né? E no momento que a gente cruzou, fez a pré-dilatação com 4 milímetros e depois, então, colocou um stent, que eu não gosto de colocar um stent através da articulação, mas do pensamento, mas aqui não teve opção. E esse é o resultado final. É isso. E a gente mantém o paciente com dupla antiagregação plaquetária por 6 meses e depois de 6 meses só aspirina. Literatura da cardiologia, né? A gente não tem literatura para isso, infelizmente. E se o paciente trombosa precocemente, a gente então prescreve anticoagulação. Abre de novo e prescreve anticoagulação. Eu gosto muito do VBX da Gore, novo stent da Gore de balão expansível, mas não sugiro colocar o Viaban de maneira nenhuma no território venoso central. Todos os casos que a gente teve no início da nossa experiência fecharam, trombosaram precocemente. Então, é importante que seja dito isso. Espetacular, Marcelo. Casos espetaculares, né? Realmente uma técnica incrível, né? Intra-extravascular, né? Intra-extravascular. Agora, quando você cruzou a vertebral, nesse momento você alternou as incidências como é que você tomou esse cuidado ali para não perfurar a vertebral? Não, primeiro que eu fui fazendo oblíquas, né? E eu sabia que a vertebral estava num plano muito mais anterior, né? Então eu tive condições de, deixa eu te mostrar aqui voltar para a tomografia. A tomografia vai dar uma noção melhor. Aqui. Então, indo para cima, você pode ver a vertebral está saindo nesse ponto aqui. Vai sair bem ali agora. Vai sair a vertebral, lá, ó, saindo a vertebral. E eu estava num espaço muito mais inferior em relação à vertebral. Compreende? A importância do planejamento pré-operatório com a tomografia. Totalmente. E se tiver a tecnologia de fusão disponível, faz a fusão. Da tomografia que você fez no diagnóstico, antes do pré-operatório, faz a fusão dela com a fluoroscopia. Uma outra coisa muito importante é, se você está na dúvida onde é que você está, qual o plano que você está, muitas vezes eu fiz uma tomografia, um DynaCT, né, uma angiografia rotacional, na mesa para ter uma noção de onde é que eu estava. Eu boto a alça do lado, boto o fio guia do outro e faz uma rotação para ter uma noção em relação à aorta, em relação aos outros vasos, onde é que você está. E eu sempre faço, se eu estou com algum receio, eu sempre faço isso antes de pré-dilatar. O fio guia de radiofrequência em si, isso é importante que seja dito, ele não vai fazer nenhum dano maior para a artéria, para a aorta ou para a carótida se ele cruzar. É um fio guia de 0,35. Eu fiz isso, o estudo, antes de começar em humano, isso em 2008, botei o fio guia de radiofrequência em toda a parte de todos os vasos que você possa imaginar em porco. Não sei até se você não estava aqui com a gente quando a gente fez isso. E eu usei o fio guia de radiofrequência no sistema venoso, sistema arterial. E o que a gente aprendeu é que, na realidade, ele é muito seguro para usar. Agora, se você perfurar, não tem problema. Agora, se você perfurar e fizer a pré-dilatação, aí vai dar fístula. Então, antes de usar o fio guia de radiofrequência, eu quero ter certeza de que eu não estou no lugar errado. E se depois de cruzar, depois de começar a técnica do varal, o fio guia já está fora do paciente, né? Está entrando por um lado e pelo outro. Antes de pré-dilatar, se eu tenho alguma dúvida, eu faço outra tomografia, se for necessário, uma outra DynaCT, para confirmar se o fio guia não cruzou nada que eu não quero cruzar, e aí sim faz a pré-dilatação. Então, são pequenas etapas que parecem ser um procedimento longuíssimo, mas o de hoje durou, por exemplo, 2 horas. Mas eu já fiz procedimento que já durou 5 horas. Né? Então, eu prefiro não ter pressa nesse tipo de procedimento. Eu tenho hora para entrar, não tenho hora para sair, porque pode ser um procedimento mais complexo que a gente imagina. Excelente, excelente. Doutor Arno, alguma pergunta?
Alô, doutor Arno? Você consegue me ouvir? Agora sim. Eu dei um chabô aqui, estou só com uma imagem pequena. Eu queria dar os parabéns ao Marcelo, realmente uma apresentação excepcional, com muita novidade, muita coisa para a gente queimar a nossa mufa, né? Em relação aos seus conceitos, né? Eu teria algumas perguntas. Você, em primeiro lugar, só um comentário, né? Eu não falei substituir o Renan, sim suceder o Renan, porque, como você mesmo disse, ele é insubstituível, né? Sem dúvida. Em relação à anticoagulação, você aborda esses doentes anticoagulados ou você só anticoagula eles com heparina, uma vez que você já tenha feito a recanalização? Excelente pergunta, professor. Eu, de rotina, não uso anticoagulação nesses pacientes durante o procedimento, exceto depois que eu estou para colocar o stent. Até o momento de a gente colocar o stent, eu não uso nenhuma anticoagulação, até porque uma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos é que se o paciente tem uma fístula, a chance de trombosar, por mais que você faça angioplastia venosa, é muito pequena. E que é diferente do paciente que não tem fístula, não é um paciente de diálise, que tenha, por exemplo, intestino curto e que precise fazer uma recanalização. Nesse paciente, você tem maior chance de fazer trombose. Então, mas de maneira geral, a gente usa anticoagulação, tipo 2, 3 mil unidades de heparina, dependendo do peso do paciente, uma pequena dose no final do procedimento, só para depois que a gente coloca o stent. E entra com antiagregação imediata, faz uma dose de ataque com o clopidogrel, uma heparina não, desculpa, aspirina. E se o paciente é refratário a esse manejo, a gente faz anticoagulação com Eliquis. Eliquis é o mesmo nome no Brasil, né? É o mesmo. Uma outra pergunta rápida. No caso de você ter um tamponamento cardíaco, você já falou que você faz somente com punção, coloca um cateter epictélio calibroso dentro, e se, obviamente, você tiver com heparina já circulando, você vai reverter essa heparina, certo? E aborta o procedimento? Não, não, na realidade, essa é uma ótima pergunta. A maior parte dos casos que a gente faz, eu não uso heparina de maneira nenhuma. Isso é importante que seja dito. De novo, desde que o paciente tenha uma fístula. Se o paciente não tiver fístula, que a maior parte dos pacientes que a gente faz, eles têm fístula. Então, isso é que mantém o stent aberto. Então, esses dois casos em que a gente teve, infelizmente, o tamponamento cardíaco, eles não tinham heparina nenhuma na circulação. Caso eu tivesse usado heparina, eu não faria reversão necessariamente, porque no momento que você tapou o furo, botando um cover stent, não vai ter mais sangramento. Então, eu não acho que tem que fazer reversão de maneira nenhuma. E se a gente usou heparina, usa baixa dose de heparina, usa 2, 3 mil unidades no máximo de heparina. Ótimo. Que essas perguntas que eu gostaria de fazer. Tem várias outras, mas eu quero que todos tenham a oportunidade de perguntar. Por favor, parabéns mais uma vez. Obrigado, professor. Bernardo. Alberto. Parabéns, Marcelo. Realmente uma aula maravilhosa, ainda mais porque eu gosto muito desse assunto. Eu tenho, não falo um amor, mas uma predileção para a síndrome da cava, gosto do assunto. Infelizmente, os nossos casos são relacionados seja a paciente com insuficiência renal, com fístula, mas, na minha experiência, são muitos pacientes também oncológicos. Consequentemente, são pacientes com tumores mediastínicos que comprimem, e são casos muito complexos. E, de vez em quando, tem um comprometimento, seja da cava superior e inferior. Eu tive casos onde precisei colocar stent da cava superior à cava inferior. Eu claramente precisei colocar stent autoexpansível. Normalmente a gente utiliza o Zilverveia, que é o stent disponível no nosso meio.
Você tem essa experiência? No sentido, você teve caso onde precisou? Ou você tem o pavor de deteriorar o retorno venoso cardíaco? Coisa que nesses pacientes não aconteceu. Okay? A minha preocupação é quando você, ainda mais, você coloca stent de coberto na cava superior. Qual é o limite da parte proximal? Quanto pode ficar próximo ao átrio? Em realidade, está no átrio. Qual é o lugar? Como você vai definindo o lugar? Excelente pergunta, Alberto. Você consegue me ouvir? Sim, claro. Não há regra, eu não tenho uma receita para isso. Eu acho que é bom senso, né? O que a gente faz é colocar, primeiro é definir, através da tomografia ou através de uma boa venografia no início do procedimento, qual é o nível da transição entre a cava superior e o ato direito. E se a oclusão é na cava superior, eu tento sempre colocar alguns milímetros, 3, 4, 5 milímetros, não mais do que isso, dentro do ato direito, evitando de ficar esse stent, é claro, balançando dentro do ato direito. Porque a gente teve um caso há muitos anos atrás, que o professor Renan fez, de um stent de cava de veia hepática direita, que o stent, ao longo do tempo, ele migrou, era um wall stent, ele migrou um pouco para dentro do átrio direito, e o professor Renan resolveu não mexer, porque parecia que estava bem, e ao longo dos anos, esse stent estava batendo contra o átrio direito e fez uma fístula entre a coronária direita e o átrio direito. A gente publicou esse caso no JVR em 2005, 2004, 2005. Foi um caso, um reporte de caso. Então, eu fico com muito receio, professor, de colocar um stent que fique muito profundo no lado direito. A gente sempre tenta colocar 5 a 10 milímetros no máximo, deixando bastante espaço entre os lados do lado direito e a base do lado direito também, para evitar esse erro. Mas quando você tem uma neoplasia, você tem uma conformação completamente alterada, a maioria das vezes. Também, de vez em quando, você tem o átrio, a configuração do átrio, tudo distorcidas. Você parece que, de vez em quando, você tem um coração mais apoiado ao diafragma, parece mais rodado. Você já teve a possibilidade de colocar stent da cava inferior à cava superior? Cruzando exatamente toda essa parte? Sim. A gente teve uma complicação no paciente com uma estenose maligna de cava superior, de braquicefálica, e é claro que é sempre a culpa dos fellows, né? A gente nunca teve nenhuma complicação, né? Sempre a culpa dos fellows. Mas a verdade é que o fellow liberou o stent, que seria simultaneamente comigo, eu liberando de um lado e liberando do outro. Quando liberou de um lado, eu não sei o que o fellow fez, até hoje a gente não sabe o que fez, mas ele liberou de maneira que o stent dele voou para o lado direito e o meu ficou onde tinha que ficar. Claro que é sempre o fellow que faz errado, né? A gente faz sempre tudo perfeito, né, Bernardo? Então, nesse momento, eu não tinha muita opção, né? O stent estava parcialmente preso pela braquicefálica, vamos dizer assim, na transição da braquicefálica com o átrio direito, com a transição do braquicefálico com a cava superior. Estava bem ancorado, mas ele ia ficar batendo tranquilamente na parede, na base do átrio direito. Então, nesse caso, o que a gente fez foi ancorar o stent para cima, né? Primeiro a gente ancorou para cima, a nível da braquicefálica, para tratar o que tinha que ser tratado, para drenar o lado esquerdo do paciente. E depois a gente colocou o stent mais comprido que eu tinha, que eu acho que era um 10 por 80, um proteger, e colocamos com uma boa overlap dentro do átrio direito, mas colocamos uma boa overlap em direção à cava. E aqui está para os mais jovens que podem estar assistindo a gente, essa discussão, professor. A gente sempre recomenda para os nossos fellows colocar, não importa se vem pelos braços do paciente, o acesso, colocar sempre o fio guia profundo na cava, não deixar o guia no átrio direito ou na transição do átrio direito com a cava inferior. Exatamente por essa razão. Porque se o stent migrar, a gente tem duas opções.
Se o stent migrar total, não está ancorado, a gente pode pegar um balão e tentar empurrar esse fio guia e o stent lá para a ilíaca externa e tentar ancorar lá embaixo. Se o stent está preso, como é esse caso que eu descrevi, aí a gente faz então a extensão ao longo dentre a cava superior e a cava inferior e bota o stent então basicamente atravessando o ato direito. Essa é a solução que a gente encontrou para os dois casos. Perfeito. Gostaria de fazer uma última pergunta para não ocupar o espaço dos outros. Infelizmente, esse sistema aqui eu desconheço. O nosso radiofrequência é para cirurgia de variz e para o tratamento das artérias renais, acho, mas em relação à recanalização com radiofrequência, desconheço. Uma técnica, além do fio guia, várias técnicas normais, tradicionais de recanalização, eu já utilizei várias vezes o sistema da Cordis, o Frontraren, para poder recanalizar. Que é completamente off-label, porque mas eu me sinto muito seguro com o seu sistema, porque te dá uma certa... o catéter, a ponta metálica, é uma ponta que vai exatamente tranquilamente e consegue entrar nessa veia fibrosada. É uma coisa que vocês fizeram antes da radiofrequência ou é uma coisa... Não, nunca usei essa tecnologia, Alberto, nunca usei, não. A gente utiliza muito na recanalização arterial e eu estou utilizando nesses casos, quando é muito longa essa oclusão. Mas no final, parabéns, realmente você iluminou a minha noite, porque foi um assunto extremamente muito bonito, muito atual. Obrigado. Obrigado. Bernardo, não sei se tem tempo ainda, mas tem algumas perguntas que eu estou vendo online aqui. Não sei se você quer deixar... Eu vou fazer o seguinte, tem algumas perguntas escritas aqui, tem algumas pessoas querendo falar. Quem quiser fazer perguntas, aperte o ícone de levantar a mão. Eu vou chamar agora o Júlio Peclar, que quer lhe fazer uma pergunta. Alô, Júlio? Oi, estão me ouvindo? Perfeitamente, Júlio. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, Bernardo, que vocês estão dando aí da gente falar um pouquinho com o Marcelo. Vai ser bem rapidinho. Marcelo, que apresentação espetacular, que apresentação brilhante, como o Bernardo e o Dr. Arno falaram. Você faz parecer muito fácil o que a gente sabe que é extremamente complexo. Então, aqui, meus parabéns a você. Aquela história, né, que quem vê Pelé jogando bola acha que é fácil, mas não é. Né? Não é, não tem nada de fácil no que você apresentou para a gente. Vai me deixar envergonhado aqui, cara. Não, mas você é referência para todos nós aqui e a gente sempre aprende muito. Não é à toa que você é figurinha carimbada nos encontros cariocas e de congressos brasileiros. Você é um cara muito querido, uma pessoa muito bacana, além de tudo. Mas vamos lá. Você já usou o eco transesofágico para algum procedimento, Marcelo? Você acha que isso aí poderia aumentar ainda mais o seu nível de segurança, que já é muito alto? Essa seria uma primeira pergunta. E uma segunda pergunta para encerrar. Você daria alguma dica para a gente? A gente sabe que o grande problema desse segmento, desses pacientes, é a questão da perviedade. Alguma dica para melhorar essa perviedade? E como é que você faz esse segmento desses pacientes? Obrigado. Eu que agradeço, Júlio. Para mim é um prazer te ver e poder a gente interagir aqui via online, Júlio. A gente devia ter interagido em março no Rio de Janeiro, mas não deu certo. Né? Teve esse vírus que atrapalhou a vida da gente. Mas, voltando à tua pergunta, não, eu não uso o eco transtorácico, transesofágico, mas ele provavelmente poderia ajudar. Eu não tenho experiência com isso. Eu acho que é uma tecnologia que deve ser avaliada. Eu acho que tão bom quanto o eco transesofágico é usar o ICE acho que agora que foi comprado pela Siemens. O ICE é o intravascular, você sabe, deve ter no Brasil, não sei se é o mesmo nome no Brasil. A ICE a sigla. O ICE ele basicamente um ultrassom de altíssima qualidade intravascular, né?
E alguém tinha me perguntado, aqui uma das perguntas é se eu usava o IVUS. Eu não uso o IVUS de maneira nenhuma, mas numa situação que eu tivesse insegurança, eu tivesse com receio, acho que o IVUS usaria sem problema nenhum. Então, se alguém tiver o IVUS à mão, acho que tem que usar. Acho que tem que usar. Acho que pode ser usado. Eu prefiro só, ao invés de usar o IVUS, eu prefiro usar a técnica de reconstrução, de fusão, de rotação 3D. Eu acho que isso me dá mais segurança do que eu estou fazendo, mas é questão de preferência. Para quem faz chips, é só uma dica que eu queria falar, um assunto um pouquinho paralelo aqui, Bernardo. Para quem faz chips desse grupo, se você fizer chips com o ICE, o chips vira um procedimento como tirar bala de mão de criança, né? O IVUS virou hoje em dia, para nós, o chips virou uma punção, uma ou duas punções, procedimento de 45 minutos. Antes era procedimento de 2 horas, 3 horas, 30 punções, potencialmente sangramento, etc. Isso revolucionou totalmente. A gente está trabalhando na publicação agora para descrever a técnica com cuidado, como é que a gente pode fazer para usar o ICE. O ICE entra para chips, entra pela perna, né? Mostra direitinho a hepática, onde é que está a porta, e com uma ou duas punções você bota a agulha olhando pelo IVUS em tempo real. É um espetáculo. Então, eu não vejo por que não usar a mesma tecnologia para a reconstrução de cava superior, potencialmente poderia ser utilizado também. A segunda pergunta era sobre o segmento. Todos esses pacientes que a gente pode trazer, e nem todos voltam. Alguns pacientes não querem voltar, mas isso é raro. A gente tem um programa muito, muito forte, eu acho, no sentido de trazer esses pacientes a cada 3 meses no primeiro ano. Se o paciente... Se eu não estou preocupado com a patência, eu vou fazer uma tomografia no segmento. Se eu estou preocupado com a patência, por exemplo, nesse caso de uma oclusão braquicefálica que estende a nível do pensamento costoclavicular, que eu acho que pode estar ocluído, e dependendo do sintoma que o paciente tenha, quando a gente faz a marcação da consulta. Se o paciente é sintomático, é venografia. Se o paciente está assintomático e eu não tenho preocupação nenhuma, a minha rotina é fazer tomografia. E nesses casos mais complexos, venografia sempre. E aí, intervir se necessário. Eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta, Júlio. Perfeito. Marcelo, obrigado ao Center Vasco aí pela oportunidade. Parabéns a todos. Grande abraço, Júlio. Obrigado, Júlio, pela participação. Alguém quiser fazer alguma pergunta, é só apertar o ícone de levantar a mão. Marcelo, tem uma pergunta aqui do Vadicuri. Pelo que eu entendi aqui da pergunta dele, existe algumas situações que você contraindica a técnica, algum achado na angiotomografia que você não indicaria, não faria? É uma ótima pergunta, Bernardo. Eu vou te dizer que eu acho que a pessoa tem que planejar com muito cuidado, porque a última coisa que a gente quer passar, e eu não quero passar essa imagem de maneira nenhuma de que isso é uma técnica simples, uma técnica barbada, que é uma técnica que dá para fechar o olho e fazer. Entretanto, eu acho que com a experiência que vocês têm, usando o bom senso e usando a técnica descrita, né, todos os passos que a gente está descrevendo na técnica, eu acho que dá para fazer procedimentos maravilhosos e ajudar muitos pacientes. Então, qual é o que eu diria que a contraindicação? Eu teria muita hesitação de fazer, e eu ainda tenho hoje. Esse caso que eu fiz hoje da braquicefálica à esquerda é o meu maior receio que eu tenho. Eu não me importo de fazer recanalização complexa de cava superior de maneira nenhuma. Eu prefiro fazer 10 cavas superiores do que fazer braquicefálica. Pelo medo de cruzar os vasos supraórticos, pelo medo de lesionar a aorta, né, no caminho. Mas é uma questão de preferência pessoal. Eu não acho que tem nenhuma contraindicação. Acho que os casos que têm muitas colaterais ao nível da oclusão é difícil saber exatamente onde é que está o stamp que tem que ser recanalizado. Mas eu não vejo uma situação especial que seja uma contraindicação formal. Tanto é verdade que a gente indica isso para todos os pacientes que falharam, isso é importante que seja dito. A gente só usa a técnica de radiofrequência mais avançada para os pacientes que falharam uma técnica endovascular convencional. Porque, como eu disse no primeiro slide da aula,
todos, não todos, a maior parte dos casos dá para resolver com técnica convencional. Seja usando um fio-guia hidrofílico, seja usando a técnica que você prefere. Então, não precisa usar essa técnica avançada. Só que a gente todos sabe que existe um percentual, e dependendo da literatura que você vai revisar, pode ser de 15% a 20%, existe de falência de recanalização central em função da complexidade desses vasos, dessas oclusões. Excelente. O Henrique Salas fez uma pergunta que é interessante. Quando você planeja, você tenta seguir o trajeto daquele leito venoso ocluído, crônico ali, ou se você realmente pensa num novo trajeto extravascular? Excelente pergunta, Henrique. Eu sempre tento seguir o trajeto do vaso. Mas, se bem sincero, eu não sei se eu estou dentro do vaso, se eu estou fora do vaso, porque a maior parte desses casos é fechado, está ocluído, está crônico. A gente mal consegue ver algum resquício de veia, muitas vezes. A gente não vê nada na tomografia. Mas eu tento seguir aonde seria o espaço convencional daquele vaso. Sim, com certeza. Mas nem sempre é possível. Aquela técnica que a gente reconstruiu atrás do externo, aquela não tinha espaço venoso nenhum, não tinha nenhuma veia ali. A gente teve que entrar pela gordura retroesternal e aquele espaço entre a aorta e o externo para poder cruzar o fio-guia de radiofrequência. Então, depende de cada caso. Mas, como regra, sempre seguindo onde tem o vaso, sim. E você já usou em artérias essa técnica? Já. Essa técnica a gente já usou na ilíaca comum, em recanalização, aorta, ilíaca externa e na femoral superficial. O problema dessa técnica dessa tecnologia é que ela não cruza a calcificação. Então, você consegue fazer uma reentrada. No sistema de ilíaco, principalmente, a gente pode usar isso mais como reentrada, né? Aqueles casos que você vem por baixo, vem por cima, não consegue achar nenhuma como é que você faz, aí usa o catéter semicurvado como e o fio-guia mais como um dispositivo de reentrada, como se fosse um outback, né? Usando dessa forma, a gente fez vários casos com sucesso e depois coloca um stent recoberto para ter certeza que não vai ter problema. O problema é que se a artéria ou o teu alvo de entrada está calcificado em todo ponto, como uma oclusão crônica, por exemplo, de femoral superficial, uma oclusão difícil, o fio-guia de radiofrequência não vai fazer nada. Ele não cruza a calcificação. Aí você tem que achar um ponto de reentrada onde não tem a calcificação, que foi isso que a gente fez em dois casos. A gente consegue achar, segue a calcificação subintimal, e onde não tem mais calcificação nenhuma, aí a gente faz o ponto de reentrada exatamente ali. Ok. O Vadicuri pergunta aqui em relação ao diâmetro máximo das dilatações do dispositivo. Você já falou em 10 para veia cava, tronco venoso, você trabalha com que faixa? Todos eles a gente bota 10 milímetros, independentemente do tamanho da veia. A veia pode ter 14, 16, a gente sempre coloca 10, nunca bota maior que 10. O cuidado que se tem que ter é que se você vai fazer, por exemplo, uma dilatação, uma colocação de stent para doença maligna, por exemplo, né, que foi abordado pelo Alberto antes aqui, ele trouxe a nossa discussão, tratamento de estenose central, oclusão central em pacientes com malignidade. Esse é outro capítulo, é totalmente diferente a história. Para esses pacientes, normalmente a radiofrequência não precisa, porque dá para passar pelo tumor, dá para entrar pelo vaso, aí entra vascular, não é extravascular. Normalmente a gente consegue passar para um fio-guia hidrofílico. Nesses casos, a gente tem que tomar cuidado para não fazer uma superdilatação da cava superior e fazer uma ruptura da cava superior. Então, aí o problema é um pouco maior. Então, eu sempre tento fazer se eu for colocar 2 stents, eu coloco 2 de 8 milímetros. Acho que 6 é muito pequeno e 10, botando 20 milímetros, né? 2 de 10, um do lado do outro na cava superior, pode ser muito grande para a cava superior. E a gente sempre faz uma undersize, né? Uma subdilatação. Então, eu boto, por exemplo, 2 de 8 e eu não dilato mais do que 8. Ou se eu não tenho 8 milímetros, eu tenho que colocar 2 stents de 10, eu não dilato mais do que 8 milímetros. E fico pronto para botar cover stent na mesa, né? Pronto,
se por acaso romper a cava superior. Ok. Bom, Marcelo, eu queria, em nome de todos os colegas, agradecer realmente aí a sua disponibilidade de falar conosco e mostrar esse material incrível, pioneiro, realmente foi espetacular, enfim, interagir à distância, realmente o Covid enfim, teve um lado ruim, mas por outro lado tem mostrado aí outras oportunidades, né, de interação e educação continuada. Muito obrigado, em nome de todos aqui, foi espetacular. Queria agradecer também a participação de todos os colegas nessa edição do Clube da Artéria. Seguimos aí com a programação. Os que quiserem receber nossa programação, enviar e-mail para pós-graduação@centervasc.com.br. Podem se inscrever também no nosso canal do YouTube, vão ser informados dos uploads dos vídeos, das aulas. Essa aula do Marcelo vai estar lá para rever, tem muito o que rever, pensar e meditar, mas realmente é uma técnica espetacular. Uma boa noite para todos. Boa noite, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Grande abraço. Boa noite. Obrigado pela oportunidade, Bernardo. Parabéns. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês. Uma honra, sinceramente. Espero vê-los em pessoa em breve. Um abraço a todos. Com certeza. Obrigado. Um abraço, Marcelo. Boa noite. Um grande abraço.